Olá, abençoados, graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel, estamos juntos mais uma vez. Muito obrigado a todos vocês que se inscreveram em nosso canal, que têm acompanhado as nossas mensagens e que essas mensagens realmente têm feito algo diferente na vida de vocês. Essa é a intenção, é fazer você se sentir diferente. Por que se sentir diferente, André? Porque você vai começar a pensar e a ideia é tirar você da zona de conforto. Bom, se você não quer pensar, se você não gosta de pensar, então esse não é um canal feito para você. Isso aqui é para você pensar, para mexer com você, para te dar argumentos para busca e pesquisa dentro da palavra. E é isso que nós vamos fazer a partir de agora. Bom, mas antes disso eu gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram em nosso canal, olha, abençoados, é grátis, você não vai pagar nada. Por favor, se inscreva no nosso canal, curtam as nossas mensagens, toca o sininho para que o YouTube te avise quando estivermos no ar com mensagens iguais a esta. Comentem à vontade e compartilhem nas redes sociais que vocês pertencem. Ok, abençoados? Aguardem que essa semana temos novidades acerca do livro que já está pronto, tá bom? Está faltando detalhezinhos. Se você quiser saber mais detalhes, procure a gente no nosso WhatsApp, que é o 21, deixa eu ver se está aqui, 21 97987 4668, acho que não está aqui, mas está aí nas descrições do vídeo, tá bom, querido? Faça isso agora mesmo. Bom, então vamos aí a mais um tema que promete, né, colocar a nossa vida em um outro patamar de glória, um outro patamar de verdade, porque a graça é a verdade. E essa verdade tem arrancado muitos irmãos nossos que estavam presos lá na servidão, lá no evangelho de Pedro, lá no evangelho da circuncisão. E nesta mensagem nós iremos explicar para vocês o que é o evangelho da circuncisão e o evangelho da incircuncisão e qual é o nosso posicionamento hoje depois da cruz. Então, amados, vocês aí vão agora receber, é a hora da palavra revelada. Então, meus irmãos, muita gente que nos acompanha aqui pela internet, pela rádio, ou mesmo em nossas mídias sociais, nota que sempre falamos que há dois evangelhos, né? Só que não há dois evangelhos, a verdade só é um só. O que há aí é uma imitação barata do judaísmo. Mas vamos levar em consideração e dizer que sempre falamos, né, para a efeito de posicionamento, há dois evangelhos. E eu vou tentar resumir para vocês, em rápidas palavras, para que você possa entender esse posicionamento para nós dizermos que há dois evangelhos. Bom, amados, nesta época, vamos falar após a ressurreição de Jesus, nessa época, o mundo iria passar por uma transformação. Estava saindo o quê? Um pacto e entrando outro. Estava saindo o pacto da lei, depois da ressurreição de Cristo, estava saindo, e estava entrando outro pacto, né? O pacto da graça. E nessa época, dos discípulos de Jesus de Nazaré e do apóstolo Paulo, esses dois pactos, eles estavam se cruzando dentro na linha do tempo. Então, nesta época, a época dos discípulos de Nazaré e do apóstolo Paulo, cada um deles receberam uma informação e uma missão. Os discípulos de Jesus de Nazaré receberam uma informação e uma missão. Paulo recebeu uma informação e uma missão. E a informação dada aos discípulos que andaram com Jesus de Nazaré foi bem específica. E podemos observar isto aonde? Em várias passagens descritas lá nos livros, né, que nós consideramos livros históricos, de Mateus, Marcos e Lucas e João também depois. E uma dessas missões que Jesus mandou seus discípulos fazerem quando ele estava vivo, se encontra em Mateus capítulo 10, versículo 5, que aqui eu começo a chamar a palavra, né, para nós entendermos melhor, nos basearmos. Está aí. Mateus capítulo 10, versículo 5 fala, Jesus falando, Jesus enviou estes 12, se referindo aos discípulos dele, né, e lhes ordenou, dizendo, vá aos gentios, vá ao mundo que estava naquela época, ao mundo romano. Não, Jesus diz assim, olha,
Não ireis pelo caminho dos gentios. Está claro para você, meu querido? Uma ordem de Jesus de Nazaré? Para quem Jesus estava falando isso? Para os discípulos, certo? Então aqui havia uma missão, né? E aí diz: nem entrareis em cidades de samaritanos. E isso era uma constante no ministério de Jesus de Nazaré. Depois vocês vão entender por que disso tudo. Então havia nesse momento, conforme eu falei na linha do tempo, não nessa época de Jesus de Nazaré, mas sim depois que Jesus de Nazaré morre e ressuscita Cristo Jesus, haviam na linha do tempo o pacto da lei, com uma informação acabando, e outro pacto surgindo, o pacto da graça, com outra informação. E isso é bastante evidente no choque que houve entre Pedro e Paulo lá em Gálatas. Nós vamos mostrar para vocês que haviam sim duas informações naquele período, que nós chamamos de dois evangelhos. E tá aí, Gálatas capítulo 2, versículo 7 diz: antes, pelo contrário, Paulo falando, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado, Paulo estava falando que a ele foi confiado uma informação, um evangelho, uma notícia, algo novo, o evangelho da incircuncisão, como a Pedro o da circuncisão. É por isso, amados, que nós aqui no canal sempre falamos que há dois evangelhos, por causa dessa passagem aí. Então é nisto que nós nos baseamos, tá bom, abençoados? Tá? Está aí provado para vocês. Então, uma para o pacto que estava acabando, uma informação para o pacto que estava acabando, que estava com quem? Com os discípulos de Jesus de Nazaré, e outro para o pacto que estava nascendo, que era o quê? Era o pacto entregue ao apóstolo Paulo. E é justamente essa diferença, né? Essa diferença é que hoje essas igrejas, né? Que na verdade essas igrejas aí, eu posso afirmar, não tem um compromisso com a Bíblia, sim com o comércio, sim de se manter ali aquela engenharia funcionando. Né? Então eles deixaram de observar esse ponto crucial na carta de Paulo aos Gálatas. E hoje o que está acontecendo? Deus está levantando um povo com os olhos iluminados e revelados para entender isto. E quando nós entendemos que existiu naquele tempo dois evangelhos, automaticamente a gente se posiciona. E isso eu considero como se nós fôssemos arrancados do evangelho dado ao apóstolo Pedro, ao discípulo Pedro. Então a informação, atenção, então a informação passada por Jesus de Nazaré aos seus discípulos era para os israelitas se arrependerem, porque estava chegando um novo tempo, o reino de Deus. E para isso, eles teriam essa prova de arrependimento, eles teriam que aceitar Jesus como o Messias. Essa era a função dos discípulos para o povo de Israel. Por isso que Jesus falou, não vá a caminho dos gentios. Por quê? Porque mais na frente eu separei o apóstolo Paulo para ir aos gentios. Então, esse arrependimento era feito o quê? Através do batismo nas águas, inaugurado ali por João Batista, e que foi também até um certo período. E uma das provas do arrependimento era essa. Tanto que nas cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré, os seus escritos, né, os seus escritores, são bem claros. Diz que era para os judeus da dispersão. Então, amado, se você perceber, se você notar na carta de Tiago, na carta de Judas, na carta de Pedro, na carta de João e também no Apocalipse, você vai ver a quem era destinado todas essas cartas, ou o Apocalipse. Era o quê? Era aos judeus da dispersão. Não era para você, meu amado. Essas cartas... André, então não posso pegar nada dali? Pode, abençoado. Você pode absorver o que é bom, o que é ruim, o que era temporal, você descarta. Então, a informação, atenção, a informação passada ao apóstolo Paulo foi diferente da informação passada a Pedro e os demais discípulos. Paulo, o ministério que foi dado a Paulo, era que a lei de Moisés havia acabado na cruz, enquanto que os discípulos pregavam o arrependimento para os judeus poderem entrar no reino de Deus. E depois Paulo ensinava a seguir Cristo, que sem observação dessa lei, sem as obras da lei. E em várias partes, Paulo chega a falar que o ministério da lei
é um ministério de morte, de condenação e morte. Veja o que ele diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 7 diz: E se o ministério da morte foi gravado com letras em pedras, veio em glória. Então Paulo está se referindo aí ao quê? Ao ministério da lei de Moisés. Tá claro para você, abençoado? Dois evangelhos, né, e duas informações. Tá claro para você? Uma informação passada aos discípulos de Jesus, que foi até um certo ponto, onde nós destacamos o ano 70, onde há provas cabais de que ali aconteceu algo muito de tremendo de mudança de mundo, tá? Por causa da derrubada do templo, da matança dos judeus, dos israelitas ali em Jerusalém, e quando Jerusalém praticamente veio abaixo. Então ali nós entendemos que foram as profecias preditas tanto por Jesus de Nazaré como os profetas que anunciavam o fim. E isso culminou com a derrubada do templo de Herodes daqueles dias, tá bom? Então ali marcou o quê? Marcou o fim desse período judaico, tá? E começando o outro, o evangelho, o da graça, onde Paulo nos ensinou o quê? Os bens vindouros, ou seja, o evangelho, as boas novas para o mundo novo. Sendo que essa igreja que está aí, né, continuou o quê? Fazendo observações de obras, fazendo observações de batismo, de Páscoa judaica, que é a ceia que eles hoje comemoram, ou a hóstia para a igreja católica. E nós o quê? Hoje, nós seguimos o evangelho da graça e não fazemos mais essas observações. Quais observações, André, que nós não fazemos? Nós não nos batizamos, não apresentamos crianças, não jejuamos, não subimos a montes. Ou seja, todas essas obras da carne, porque o evangelho da circuncisão, a lei de Moisés foi para a carne, hoje entendemos que não há mais nenhuma representatividade para com Deus. Ou seja, o tempo mudou. Porque nós temos um Deus de mudança. Deus muda, abençoado. E nós temos que fazer estas observações, senão vamos estar no pacto errado. Então, meu amigo, se você entrou aqui nesse canal e está assistindo essa mensagem desde o começo, eu recebo que a sua vida vai entrar em outra dimensão se você estiver entendendo o que eu estou falando. Por quê? A partir desse momento, já está uma pulguinha linda e maravilhosa atrás da sua orelha te falando: há dois evangelhos. Está claro para você essas duas informações? Os dois evangelhos? Um dado aos discípulos de Jesus de Nazaré, que foi para o povo de Israel, pois estava o quê? Terminando um pacto e começando outro. E outro ao apóstolo Paulo, você está entendendo que foi dado outro? E os discípulos foram os responsáveis o quê? Para avisar ao povo de Israel sobre os procedimentos para entrarem no reino de Deus. E Paulo foi chamado para ir aos povos gentílicos daquela época, ou seja, aqueles que não eram de Israel. Anunciar o quê? O reino de Deus. E qual é a diferença entre um e o outro, André? A diferença era que a informação de Paulo sempre foi para abandonar as obras da lei. Paulo falou: agora estamos em Cristo e não precisamos mais da lei. Paulo fala isso em várias partes de suas cartas. É só vocês lerem. E hoje o mundo cristão seguiu qual? Qual pacto que o mundo seguiu? Vamos dizer assim, qual evangelho que o mundo seguiu? Qual foi? Os discípulos de Jesus de Nazaré ou o apóstolo Paulo? Está claro para nós que foi aos discípulos de Jesus de Nazaré. Então, amados, o evangelho que era para ter acabado ali no ano 70, elegeram Pedro como papa, continuaram o papado de Pedro, mataram a Paulo e foi praticamente esquecido o evangelho de Paulo. Está aí o que aconteceu ao mundo. E hoje, muitos desses seguidores de Pedro, vêm aqui nesse canal e falam, né? Mas André, olha, você fala que é contra o batismo, mas o próprio Paulo batizou. André, você fala que não jejua, mas o próprio Paulo jejuou. Paulo ceiou. É verdade, amor. Isso é verdade. Só que esse posicionamento deles, eles se equivocam. Por quê? Porque eles congelaram uma parte da história da vida de Paulo, onde ele fez tudo isso
e querem trazer isso fora de um contexto. Tá entendendo? Por quê? Porque todo ser humano ele tem a sua vida. Começo, meio e fim. Você não pode descaracterizar uma história de um ser humano por um determinado período e querer aplicar e dizer que ele morreu em cima daquele fundamento ou em cima daquela ideia. Tá entendendo? Mas é isso que eles fizeram. Por que eles não falam? Por que eles não falam que Paulo mandou também matar os cristãos? Paulo mandou também. Por que eles não falam que Paulo ensinou a lei de Moisés? Sendo que não falam. Por quê? Porque eles só falam aquilo que interessa a eles. Eles pegam essa passagem para tentar, né, de alguma forma, rebater aquilo que nós estamos falando. E veja como é fácil, abençoado. É muito fácil entender isso. Você pega, por exemplo, a minha vida, né? Aí vamos dizer que alguém escrevesse um livro. Capítulo 1, a infância do André, nascimento do André. André se batizou no centro espírita, né? Não foi nem eu, minha mamãe levou eu lá no centro espírita, me deu um banho, primeiro banho. Depois vamos a adolescência do André e seus primeiros passos na igreja. A juventude do André e o segundo banho, e se batizou, né? Aí vamos dizer que uma pessoa, e depois, claro, vai ter algum capítulo da minha história que vai ver. O André se conheceu a graça. O André foi arrancado do evangelho de Pedro, o evangelho da circuncisão. Agora o André não batiza mais. Agora o André não jejua mais. Ah, o André morreu e combateu o bom combate. Aí vem alguém lá na frente e fala assim, não, mas o André batizou. O André batizou, mas a vida dele continuou. Então, amados, a minha história ela tem que ser contada completa. Não adianta pegar uma parte da minha história. É o que fazem com o apóstolo Paulo quando eles dizem o quê? Ah, Paulo batizou. Ah, Paulo jejuou. Tá entendendo, amado? É isso que eles fizeram com o apóstolo Paulo. Agora, Paulo, é importante eu falar isso, o apóstolo Paulo foi sendo revelado aos poucos, tá? Toda essa gama de informação que nós temos, ela foi chegando aos poucos na vida de Paulo. Por isso que eu tenho 25 anos que eu estou em graça. E a cada dia eu aprendo. E a cada conhecimento que chega à minha vida, eu vou me posicionando em relação àquele conhecimento. Tá entendendo? Isso, amados, isso é para nós entendermos, porque tem muita gente que acha que está em graça, porque tem que conhecer um pouquinho do Evangelho da Graça, já acha que sabe tudo, e não é. Paulo foi sendo revelado aos poucos, tá bom? Vamos ver isso onde está escrito? Atos capítulo 26, versículo 16, onde mostra ali Paulo perante o rei Agripa e Paulo explicando como era o evangelho dado a ele, né? Porque muita gente estava reclamando de Paulo. E diz ali, olha, mas levanta-te e põe-te sobre teus pés. Jesus aparece a Paulo e diz, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então é claro que Jesus foi revelando a Paulo. Por isso que eu falo, queridos, que graça é tranquilidade. Quando as pessoas são arrancadas do evangelho de Pedro, o evangelho da incircuncisão, elas chegam em graça achando que também as coisas em graça funcionam da medida que você busca, da medida que você procura. Porque era assim que nos ensinaram no evangelho lá de Pedro, não é verdade? Ah, quanto mais você fizer, mais orar, mais poder, mais revelação, mais oração. Se você não falta um culto, mais você está perto de Deus. Então as coisas lá são feitas assim através de obras, por méritos, né? E quando você chega em graça é totalmente diferente. Porque a revelação não depende de mim. E olha que eu me esforço. Mas a revelação só vem com a palavra e as experiências que vamos tendo ao longo da vida. E olha, hoje eu vejo que a graça já tem muitos pastores, né? Estão na graça hoje, que abandonaram o sistema religioso. Nós temos padres que largaram a batina para seguir o quê? O verdadeiro, a Cristo Jesus. Então não é por correria, não é por revelação. Paulo foi sendo revelado aos poucos. E à medida que Paulo ia sendo revelado acerca da sua missão e a informação que ele tinha, através dessa revelação, ele ia se posicionando. Por isso que ele disse, se não me engano foi em Antioquia, ou em Jerusalém, onde ele apanhou muito, e depois disso ele disse, eu honro o meu ministério, vou aos gentios. Por quê? Porque é posicionamento.
Porque se Paulo continuasse lá com os discípulos, Paulo não aprenderia nada. Tanto que ele, em Gálatas capítulo 2, só não me lembro o versículo, ele fala assim, olha, esses tais apóstolos, ou esses tais discípulos, que eram em outra época, grandes homens, estiveram com Jesus de Nazaré, nada me acrescentaram. Por quê? Porque aquilo que eles fazem, eu faço melhor que eles. E aí Paulo, você vê Paulo falando que ele foi circuncidado ao 8º dia, da tribo de Benjamim, era um fariseu. Então Paulo fazia muito mais do que fazia aqueles homens, né, os discípulos de Jesus de Nazaré, que tinham uma incumbência de ir aos judeus da dispersão. Tá bom? Amados, é bastante interessante, tá? Se nós formos observar as coisas da graça, a revelação da graça, ela vai nos chegando com a revelação juntamente com a experiência que vamos tendo na vida. Por isso que a gente chega aqui nesse canal e muitas das vezes a gente ouve, né, certas coisas e eu vejo a manifestação dos abençoados. Vocês escrevem no chat, é verdade. Por quê? Porque tiveram que aprender, tiveram que reaprender. E reaprender significa obediência. A graça, ela faz isso. Então, alô pastores, alô padres que nos ouvem, tem que ter humildade, tem que ter ouvidos de ovelha. Não que você é uma ovelha, você nunca foi ovelha. Você sempre foi um filho de Deus, um filho do Deus Altíssimo. Ovelha foi para o povo de Israel. Nós, o que somos salvos, perfeitos. Nós somos um tesouro andante, sem máculas, nem rugas e impecáveis. Agora, vocês têm que ter ouvido de ovelha. Tem que ser o quê? Humilde. Tem que pegar toda essa tralha de ensino que vocês têm e jogar fora. Tem que ter humildade. Tem que ficar quietinho e ouvindo o Evangelho da Graça. Tem que ficar assim, ó. Não adianta tentar antecipar as coisas e ficar com raiva, vir no chat aí escrever coisas, vir de repente lá nos comentários de alguns vídeos escrever certas coisas. Não vai adiantar, vocês já foram pegos, vocês vão ser arrancados do Evangelho de Pedro, vocês estão sendo trazidos agora para o Evangelho certo, para o posicionamento certo, onde Deus está. Por isso que tem que ter muita calma nessa hora. O apóstolo Paulo aprendeu a obediência, e cada dia eu aprendo. Então hoje o mundo segue o quê? Ouvindo as informações que foi dado aos discípulos de Jesus de Nazaré. Por quê? Porque em cada esquina do mundo tem uma igreja. Praticamente isso. Em cada cidade, aqui no Brasil é em cada esquina, né? Mas nas outras cidades mais civilizadas é uma igreja por cidade. Então as pessoas continuam ouvindo o Evangelho de Pedro. E continuam fazendo o quê? Observações da lei. Inclusive, uma das cartas dos discípulos de Jesus de Nazaré, lá em Tiago, né? A carta de Tiago, capítulo 2, versículo 18, eu vou colocar para você, traz um entendimento que eles tinham acerca das coisas. Veja lá. E ele disse assim, olha, Tiago, capítulo 2, versículo 18. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Então, eu não sei se vocês já notaram, né, que nós falamos o quê? Que nós andamos por fé, sem as obras. E eles nos falam esse versículo, não é verdade? Eles não dizem esse versículo pra gente? Por quê? Porque eles seguem as informações erradas. Erradas para o tempo presente. Para aqueles dias, era uma informação certa. Por exemplo, quando nós falamos que não temos pecado, nós falamos isso, falamos? Quando nós falamos que não temos pecado, dizemos que Cristo é o fim da lei e por conta disso somos impecáveis porque a lei foi retirada. O que eles leem pra gente? 1 João, quantas vezes eu ouvi isso aqui? 1 João capítulo 1, versículo 8. Eles leem pra gente isso aqui, olha. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Agora, preste atenção, a quem João falava? Vocês têm que ter isso em mente. A quem João falava? Falava para os judeus. Porque eles precisavam se arrepender dos pecados. Porque faziam ainda a observação da lei.
Mas ele diz lá no verso 9, né? Versículo 9. Olha o posicionamento que estavam esses homens naqueles dias. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu falei ainda há pouco sobre a questão de você tirar da vida de Paulo tempos e querer aplicar e dizer que Paulo morreu naquele posicionamento. Da mesma maneira é a Bíblia em si. Você dá para entender melhor? Como é que você pode tirar um texto que foi para um tempo, que foi para um povo, que foi para um motivo, tirar daqueles dias, trazer para os dias de hoje e querer aplicar às pessoas que vivem hoje? Isso é descontextualização da Bíblia. E é isso que eles fazem. Hoje não precisamos mais confessar pecado, sim ou não? Por quê? Porque foi totalmente tirado a lei. A lei, a transgressão da lei, era a causa do pecado. Então, entender que aqui os pactos, tanto da lei como da graça, se cruzavam, meu querido, é essencial para você. Você está entendendo? Agora, descontextualizar isso e querer aplicar como doutrina de salvação, isso é um crime textual. E hoje o povo não tem cultura para se defender. É por isso que quando você vem a esse canal, eu te dou armas para você se defender contra essas pessoas, contra o evangelho de Pedro que está aí na praça, que já era para ter acabado. Agora você precisa entender uma outra informação muito essencial. Veja, quando nós falamos de circuncisão, muita gente às vezes não entende o que é circuncisão. Falamos do evangelho da circuncisão, evangelho da incircuncisão. Tá? Atenção, a circuncisão ela é a lei de Moisés. Tá? A circuncisão é a lei de Moisés. E a circuncisão foi para a carne. A circuncisão era algo que era feito, era uma lei que era feita para os judeus, que assim que eles nascessem, ao 8º dia, eles teriam que fazer um corte na pele do prepúcio do pênis. Isso era chamado circuncisão. E quando nós nos referimos à circuncisão, estamos tratando desses dias, daqueles dias lá. Então, eu estou falando isso por quê? Porque é vital para o seu entendimento, principalmente quem está chegando hoje em graça. E veja onde começou a ser desenhado o pacto da lei. E o pacto da lei foi um pacto para a carne, enquanto a graça, um pacto para o espírito. Nós vamos provar isso. Gênesis capítulo 17, versículo 10 ao versículo 12, que diz: Este é meu pacto, Deus falando, que guardareis entre mim e vós, e tua descendência após ti. Será circuncidado todo varão entre vós. Circuncidareis, pois a carne, olha aí, a carne. Diga aí, abençoado, a carne, a carne de vosso prepúcio. Esse será por sinal do pacto entre mim e vós. E da idade de 8 dias de nascido aí, né, será circuncidado todo varão. Foi por isso que Jesus de Nazaré foi circuncidado ao 8º dia. Por isso que o ministério de Jesus de Nazaré foi no ministério da circuncisão. E ele viria para reformar estas coisas. Ele era o Messias. O Messias não veio para resgatar o povo da escravidão de Roma, como muita gente entendeu naqueles dias, os discípulos de Jesus de Nazaré. Jesus veio para reformar as coisas para os judeus, para tirar a lei pesada do povo. E tinha reservado o quê? O evangelho da incircuncisão entregues a Paulo. Vou repetir de novo esse versículo em Gênesis, acrescentando agora o versículo 13, para que vocês entendam que esse pacto foi um pacto da carne, para a carne, e hoje essa igreja está baseada nesse pacto. E diz: E da idade de 8 dias será circuncidado todo varão de entre vós por vossas gerações, o nascido em casa e o comprado por dinheiro a qualquer estrangeiro, que não for da tua linhagem. Deve ser circuncidado o nascido em tua casa,
e o comprado por teu dinheiro. E estará meu pacto em vossa carne por pacto eterno e perpétuo. Então vocês notem que já o começo do desenvolvimento dessa lei, a lei de Moisés, ela foi uma lei totalmente virada para a carne. E notem que o Senhor está dizendo aí, isso era para a carne, sim ou não? Ou você acha que isso aí é para o espírito? Claro que não é, era para a carne. E hoje quem pratica essas obras, tá, estão o quê? Na carne. Mas hoje o sistema não faz isso, deveria fazer, né? Circuncidar lá, pegar todos os machos lá do sistema religioso e cortar lá o prepúcio do camarada. Agora eu quero abrir um parênteses nessa mensagem, tá? Eu quero explicar algo muito importante que você vai, no final você vai até agradecer por essa informação. O termo eterno desse texto, como você vê aí, e de muitas passagens da Bíblia, se nós lermos ele sem o entendimento, vamos dizer o quê? Que isso aí é eterno, ou seja, um pacto sem fim. Sim ou não? Porque muitos judeus, tá? Muitos estudantes acham que a lei não acabou por causa disso, porque o próprio Senhor falou que era eterno. Porém, não é isso que quer dizer o texto. Por isso que nós precisamos entender essa questão tempo na Bíblia. Isso é fundamental para a gente, tá bom? Aqui, deixa eu voltar aqui. Aqui, o autor, tá? Nessa passagem aí, o autor estava dizendo que não havia prazo para o fim. Tá? Então, todas as vezes, atenção, todas as vezes que a Bíblia traz essa palavra, tempos eternos, eternidade, pode estar se referindo a um tempo incerto. 90% delas, tá? Que começa em um tempo incerto e termina em um tempo incerto, ou seja, não tem contagem de dias. Então, aí com a percepção bíblica das coisas, você pode definir que esse tempo eterno começou aonde? Naqueles dias, diz esse versículo aí, dos primeiros séculos da humanidade e se findou aonde? Ali por volta do ano 70, em que nós estamos batendo muito nessa tecla. Então, todas as vezes que você vê a palavra eternidade na Bíblia, tenha muita atenção, porque eternidade na Bíblia, 90% dela quer dizer um tempo indefinido, não eterno. Tá bom, abençoado? Fecha parênteses. Então, amados, observem, a lei de Moisés foi o quê? Foi para a carne. Então, de posse desse entendimento, você lê Romanos e entende quando Paulo diz que a morte reinou e que temos que ser do outro, do que ressuscitou. Por isso que Paulo deixou bem claro esses dois entendimentos. Gálatas capítulo 2, versículo 7, que eu li, e vamos ler de novo. Está aí os dois conhecimentos. Antes, pelo contrário, como viram que me tinha sido encomendado o evangelho da incircuncisão, uma informação e uma missão, tanto também como a Pedro, uma missão, uma informação. E aí cita Paulo que era o evangelho da circuncisão. Estão aí as duas funções, os dois apostolados de pé na linha do tempo. E o apostolado de Pedro, tá, que era para o povo de Israel se arrepender. Por quê? Porque o povo, a nação de Israel, buscaram a Deus nas obras e eles não encontraram Deus. Que coisa interessante, né? Tu vê que toda a lei, todo aquele simbolismo, todas aquelas práticas que era o homem buscando a Deus e o homem não encontrava, porque estavam num pacto da carne. E o que fazem todas essas igrejas que estão espalhadas pelo mundo, seguindo a cadeira de Pedro? Fazem a mesma coisa. Buscam a Deus pela carne. Tá entendendo? E hoje o nosso chamado é claro como o dia. Ou seja, não se misturam as coisas. Amados, já tentou colocar água e óleo e tentar misturar? Não mistura. Não acontece. Porque os dois não podem se misturar. Assim somos nós hoje. Por isso que nosso posicionamento é radical. Não é um pouquinho de obras ou um pouquinho de espírito. Não. Aqui é 100% espírito. Espírito, né? Veja em Gálatas o que Paulo disse. Gálatas capítulo 5, versículo 1 e 2. Estamos chegando ao final, à parte final dessa mensagem. Atenção. E diz: estai, pois, firmes
na liberdade com que Cristo nos libertou. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo de servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo foi radical. Se não for 100%, Cristo de nada vos aproveitará. Ou seja, você não vai aproveitar, você não vai viver o que Cristo ressuscitado deixou para nós. E o que Cristo deixou para nós? Uma vida inteira sem o jugo da servidão, uma vida inteira sem pecados, uma vida inteira de pureza, uma vida de liberdade, uma vida com Ele e nele. E hoje, amados, há dois tipos de pessoas, tá? Ou espíritos, como queiram, tá? A bem da verdade, há três. Há três tipos de pessoa. Existem aqueles que não conheceram a graça, tá? Existem aqueles que não conheceram, estão aí nas igrejas, estão perdidos em algum lugar do mundo. Quando chega esse evangelho, se for para ele pular para o lado de cá, sendo arrancado do evangelho de Pedro, ele vai ser, porque ele foi predestinado para entender, ele foi eleito para entender, tá bom? Ele vai pular para o lado de cá. Existem os que já estão, as pessoas, espíritos que já estão debaixo dessa palavra, debaixo do pacto certo. E existe um terceiro espírito, aqueles que negaram, rejeitaram a graça. Você está entendendo? Existem três tipos de espírito nesse mundo. Então, para aqueles que caíram da graça e para aqueles que não conhecem a graça, para que te serve Cristo? Para nada. Concorda? Por isso que o apóstolo Paulo falou aquilo ali. Se o camarada prega que a graça de Cristo já acabou, Cristo para nada serve. E para aqueles que não conhecem a graça também, porque se relaciona a Deus em carne. Amados, eu que falo agora, não falo com alegria. Quisera todos estivessem em Cristo. Eu creio que tudo neste mundo, se todos estivessem em Cristo, seria melhor. Talvez nem guerra existisse. Porque esse evangelho é transformador. Tem muita gente que se aborrece comigo quando eu falo dos católicos, né? Quando eu falo dos evangélicos. Muitos dizem assim, esse cara aí tá falando mal da gente. Eu não falo mal de vocês. Eu não tenho nada contra vocês. Não tenho nada contra ninguém. Eu estou mostrando uma situação para que você entenda. Ou seja, eu falo a verdade. E hoje as pessoas não querem a verdade. Tem gente que tem medo da verdade porque a verdade liberta. A verdade traz a liberdade. Conhecereis a verdade e ela te libertará. E por outro lado, o povo tem sido destruído porque lhe falta o conhecimento que essa verdade nos traz. O problema é que você pensava que tudo estava bem. Estava tudo indo bem. Entrei numa igreja, aceitei Jesus, me batizei, vou aos domingos à igreja, vou dia de semana, não falta cultos, a missas. Você pensava que estava tudo bem, estava dando seu dízimo, fazia seus jejuns, lia suas bíblias, expulsava o diabo, o demônio, sua família toda na igreja. E aí você entra nesse canal e ouve uma mensagem diferente de tudo que você já ouviu nessa vida e te diz, essa mensagem te confronta. E ela te diz o quê? Que não está nada bem. Que na verdade o que você está é separado de Cristo. E isso vai te inquietar. E essa palavra começa a fazer efeito dentro de ti. E muita gente tem preguiça de mudar. Aí prefere ficar aonde? Nessas igrejas. Preferem estar lá. Mas, amados, a verdade já chegou à tua vida. Se você ouviu e entendeu essa mensagem vai ficar batendo na sua porta para sempre. Aí eu falo para você, eternamente é um tempo indefinido. E eu recebo que esse tempo indefinido caia hoje na sua vida. Eu recebo que você será arrancado do evangelho de Pedro. E sabe quando você vai esquecer essa mensagem aqui? Uma mensagem igual a esta aqui, que você ouve?
Nunca mais. Isso é o quê? É o versículo se cumprindo em tua vida. Conhecereis a verdade e ela te arrancará, ela te livrará, ela te matará e te fará um novo homem. Então, esse é o problema que esse ministério, porque aqui temos um ministério, tem causado as pessoas que entram nesse canal. Começam a ouvir. E ouvem o quê? Verdades. Aí hoje tem muitos pastores e padres de butuca, ficam silêncio no canal. Eu sei que tem muitos observadores. Por quê? Porque já está havendo um burburinho muito grande de pessoas abandonando esses lugares por conta da graça. E se você se une a nós, é porque você ama a verdade. Então ela te libertou. E se prepare, tá? Porque você vai encontrar muitos problemas na tua vida. Eu sou o primeiro a te advertir. É melhor ficar onde você está. Não venha para cá. Não fique aqui conosco, sabe por quê? Você vai ter problemas. A menos que você tenha algo que Cristo colocou em ti. E você sabe o que Cristo colocou dentro de ti? A verdade. Então, se você ama a verdade, você vai vir. Não adianta eu falar. Não adianta eu falar, não venha. Sabe por quê? Porque essa verdade é tão grande que você não enxerga mais problemas. O que você vai enxergar é oportunidades de mudar o mundo. Então, se você ama essa verdade, escreve aí no chat, amado. Não me importa se isso me trazer problemas. Eu quero é a verdade. Diga aí, abençoado. Não importa. Escreve aí. Não importa o que isso me traga. Eu quero é a verdade. A menos que você queira ficar na circuncisão, é um problema seu. Porque tem gente que quer ficar lá, né? Prefere um pouquinho da circuncisão, aí vai lá na circuncisão, um pouquinho lá, um pouquinho aqui. E aí não vai ter problemas. Porém, Cristo não serve para ti. André, você é radical? Sim. Em Gálatas capítulo 5, versículo 9, se você ver lá na tua Bíblia, o que diz lá? Um pouco de fermento estraga a massa. Ou seja, colocou uma pitadinha a mais de fermento, já era. André, eu ouço as suas mensagens. De repente você fala aí, né? André, eu ouço as suas mensagens. Você tem razão. Mas é que o irmão ali falou que a graça acabou. Então eu concordo um pouco com ele, um pouco com você. Não serve. Não amas a verdade. E o que eu estou falando é a verdade. Porque até agora, nenhum desses pastores puderam provar que eu estou errado. Eles vêm a esse canal, escrevem herege, ou então juntam um monte de versículos, já viu? Um monte de versículos soltos e montam aquela coxa de retalhos. E isso só mostra o quê? Que aqueles 10, 15, 20, 30, 50 anos dentro dessas igrejas não serviu para nada. Não tem argumentos bíblicos. Tanto que eu vejo hoje pessoas que chegam em graça e dizem assim para mim, André, olha, eu tenho 1 ano em graça, mas olha, caramba, o que eu aprendi, nem em 10 anos que eu tive lá naquela falsa igreja eu aprendi. Eu tenho visto hoje muitos pastores que têm chegado até nós, muitos têm vergonha de se identificar. Estão sendo libertos também. Hoje tem padres que nos ouvem. Os padres estão nos ouvindo. Quero mandar um abraço para todos os padres. Eles estão ali ouvindo e vão ser libertos. Mas não fica com vergonha, se aproxime. Antes, a inimizade dos homens e ser amigo da verdade. Isso é o que importa. Bom, amados, eu vou ficando por aqui. Está aí o nosso trabalho, hein? E que trabalho, né? Temos o trabalhinho de tirar as pessoas do evangelho de Pedro para colocá-las no evangelho de Paulo. Por isso que Paulo diz, né? Por isso que Paulo disse lá, né? Se vocês fazem o que Pedro faz, Cristo de nada vos aproveitará. Então, para você entender por que eu falei isso a respeito de Pedro,
É só ler Gálatas capítulo 1, capítulo 1 e capítulo 2. Você vai ver Pedro lá, Paulo colocando o dedo em riste na cara de Pedro, porque Pedro estava de condenar. E assim se encontra hoje quem segue essas igrejas que tem por aí. Então, amados, você tem que estar no pacto onde Deus está. Deus não está lá, Deus está aqui. Se você tem estado lá, tem que sair de lá, porque Deus se move. Esse é o verdadeiro mover de Deus. O Deus se moveu após a cruz. Após a cruz tomou lugar outro pacto. E nisso a religião mentiu para todo mundo. Não por maldade, senão que é como um cego que diz a outro cego: venha, eu te levo. Aí já viu no que vai dar, né? Cego guiando cego. E lá está cheio de cegos. Cegos guiando cegos. O reverendo está cego. O bispo está cego. O monsenhor está cego. O papa está cego. O pastor está cego. A freira está cega. Mas, e eu não digo que essas pessoas são más. Não são. São pessoas, ao contrário, são pessoas boas. Você viu? Eles querem servir a Deus. Eles amam ao Senhor. Vocês sabem por que eu sei que eles amam ao Senhor? Sabe por que eu sei? Porque eu também estive lá cego igual a eles. Estive lá igual também a vocês. Nós estávamos lá na circuncisão. Então, amados, para encerrar, eu gostaria muito se você pudesse escrever aí no chat, participar, né? Diga, escreve aí: eu fui arrancado do evangelho de Pedro e hoje eu me situo no evangelho da incircuncisão, no verdadeiro. Escreve aí: eu fui arrancado do evangelho de Pedro e hoje estou no verdadeiro evangelho, o evangelho da incircuncisão. Bom, amados, espero ter sido claro nessa minha abordagem de hoje. E para vocês aí, um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente madrugada, uma excelente manhã, não sei a hora que você vai acessar esse vídeo, mas graça e paz aí, e até a nossa próxima mensagem.